André Mendonça pode prender Jacques Wagner, o petista aliado do Lula, nesse domingo de final de Copa. Prisão preventiva por conta de uma manobra que ele fez. Por uma operaçãozinha suspeita de 15 milhões de reais. Bora lá entender essa história que pode acabar com o petista preso. Imprensa do Oriente Médio diz que líder supremo do Irã deixou o país. É isso mesmo. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, estaria fora do país, segundo o jornal The Times of Israel. Desde que assumiu o cargo depois da morte de seu pai em 28 de fevereiro, Khamenei não fez aparições públicas. Mensagens atribuídas a ele seriam, na verdade, escritas por membros da Guarda Revolucionária visando manter a imagem de controle do governo. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, não estaria no país, segundo uma fonte da área de segurança de Israel citada pelo canal saudita Al-Hadath. A informação foi repercutida neste domingo pelo jornal The Times of Israel. Jacques Wagner tentou vender terreno de 15 milhões de reais após ser alvo da PF. É isso mesmo. O senador Jacques Wagner tentou vender um terreno por 15,8 milhões de reais um dia depois de ter sido alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de recebimento de propina do Banco Master. A transação foi barrada pelo Cartório de Registro de Imóveis, que recebeu uma ordem de bloqueio de bens assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Por meio de sua defesa, o senador petista disse não haver irregularidades. Ele não explicou os detalhes do negócio. Flávio Bolsonaro encurrala e aplica lição no chefe da PF de Lula. É isso mesmo. Informações divulgadas neste domingo dão conta de que a Polícia Federal estima gastar 95 milhões de reais com a segurança dos candidatos à presidência da República durante a campanha eleitoral de 2026. Em 2022, o valor do investimento foi de 57 milhões de reais. Desse total, cerca de 25 milhões de reais foram gastos com o custo operacional, logística, diárias e 32 milhões de reais com a compra de equipamentos. No X, Flávio Bolsonaro não perdoou. Peço que os servidores da PF que estariam à minha disposição sejam destinados imediatamente para a investigação do roubo dos aposentados do INSS. Se a desculpa oficial do chefe da PF para não investigar Lulinha, acusado de receber mensalinho do careca do INSS, foi a falta de efetivo, quero dar a minha contribuição para que o dinheiro roubado no governo Lula seja devolvido aos aposentados. Além disso, não confio no atual chefe da PF. Não vou correr o risco de ele próprio infiltrar pessoas na minha campanha. André Mendonça pode prender Jacques Wagner, o petista aliado do Lula, por uma operaçãozinha suspeita de 15 milhões de reais, nesse domingo de final de Copa. Eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é explicar para vocês como que o senador Jacques Wagner, um dos maiores aliados de Lula da história, como ele corre o risco de sofrer uma prisão preventiva por conta de uma manobra que ele fez. Bora lá entender essa história que pode acabar com o petista preso e deixa o seu like aí se você gosta disso. No dia 18 de junho, há um mês, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado, na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga apura propinas lá no caso do Banco Master. Só em espécie acharam com ele 55 mil dólares, 33 mil euros. Leia aqui comigo. Um dia após ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, um dia depois, o senador Jacques Wagner tentou efetivar a venda de um terreno de 51 mil metros quadrados por 15,8 milhões de reais. A defesa do Jacques Wagner foi então ao cartório de Camaçari para protocolar a escritura para passar o terreno adiante. E só não conseguiu porque a ordem de bloqueio do ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo, tinha acabado de chegar lá no cartório, tempinho antes. O terreno, gente, ele tinha comprado lá no ano de 2000 por 28 mil reais, ia sair agora por 15,8 milhões. Olha, gente, eu queria que o Jacques Wagner fosse meu assessor de investimentos, viu? Porque o negócio valorizou 500 vezes. Ou ele é muito bom, ou tem alguma lavagem de dinheiro aí nessa história. Conta pra mim o que você acha. Outra coisa estranha é ele tentar transferir um dia depois da operação da polícia. A defesa nega irregularidades e diz que a negociação começou em 2024. Mas por que a justiça bloqueia bens de quem nem foi condenado ainda?
Não é perseguição, isso aqui é garantia. O artigo 91 do Código Penal diz que a condenação criminal gera duas coisas: a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda em favor da União, ou seja, do governo federal, do produto e do proveito daquele crime. Ou seja, o que o cara roubou não pode ficar com ele. O que o cara roubou tem que voltar para as vítimas dos crimes ou vai para o governo. E além disso, o patrimônio do réu é usado para reparar os danos que foram causados para as vítimas dos crimes. Por isso, se o investigado esvazia esse patrimônio antes do processo acabar, se ele some com o dinheiro, faz o dinheiro desaparecer, ele está frustrando a aplicação da lei. Ele está impedindo o juiz de fazer a lei valer. E é para isso que existem as medidas que ele chama de assecuratórias, para assegurar, como o bloqueio patrimonial, que o ministro André Mendonça decretou contra o Jacques Wagner. E olha só, no artigo 125 do Código de Processo Penal, ele manda sequestrar os imóveis que foram comprados com aquilo que o crime gerou de dinheiro. E aqui está a joia, olha isso aqui, ó. Ainda que esses valores, a propriedade, já tenham sido transferidos a terceiro. A lei já previu a manobra. Passar o bem para o nome de um outro não limpa o bem. E se mesmo assim o investigado corre para esvaziar o patrimônio, hein? Aí entra em jogo o que eu mais gosto, o artigo 312 do mesmo Código de Processo Penal, que autoriza a prisão para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou, preste atenção, a aplicação da lei penal. Dilapidar o patrimônio debaixo de investigação bate em dois desses fundamentos: a ordem econômica e garantir a aplicação da lei. E depois do pacote anticrime, o parágrafo 2º desse artigo 312 ainda exige que a prisão se apoie em fatos novos ou contemporâneos. E que é algo mais novo ou contemporâneo do que o cara correr para o cartório no dia seguinte à operação da Polícia Federal? Isso é definição de um ato novo e contemporâneo. Mas senador pode ser preso, Deltan? A Constituição, lá no artigo 53, ela diz que o parlamentar ele só é preso em flagrante de crime inafiançável. E a casa dele, o Senado, decide em 24 horas. Só que essa muralha ela já caiu duas vezes, em 2015, com o senador Delcídio do Amaral na Lava Jato, e em 2024, quando a primeira turma do Supremo confirmou por unanimidade a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. E aí a Câmara manteve a prisão por 277 a 129 votos, no caso Marielle. O escudo existe, mas olha, ele não é absoluto. Então fica a pergunta que a defesa não respondeu. Se o negócio era tão normal, qual que era a pressa de correr para o cartório no dia seguinte a Polícia Federal bater na sua porta, hein? Flávio Bolsonaro foi para cima do Moraes com uma acusação que ninguém faz por puro medo. A de que o Moraes cometeu crime e de que a mulher dele ganhou milhões para fingir que advoga. E o mais grave é a pergunta que o Flávio deixa no fim. E eu já te explico. Bom, num evento do PL em Vitória do Espírito Santo, um dia depois da ampliação das restrições que o Moraes fez ao pai dele, Flávio, Jair Bolsonaro, ele simplesmente diz que o Moraes faz advocacia administrativa e que a mulher dele ganha para fingir que advoga. Só para você entender, a advocacia administrativa é um juiz advogar para alguém. Um juiz, embora não podendo praticar advocacia. Ele está claramente aqui se referindo à intervenção ou possível intervenção do Moraes no caso do Master, junto ao Galípolo do Banco Central. Isso está previsto no nosso Código Penal como crime. Está lá no artigo 321, advocacia administrativa. Isso é crime. A fala do Flávio Bolsonaro foi a seguinte, aspas, porque a esposa dele, Moraes, recebe 129 milhões para fingir que está advogando. Ele, Moraes, faz advocacia administrativa e não responde por isso, disse o pré-candidato em sua fala em Vitória. Como eu mencionei, a advocacia administrativa é crime, é o crime de aspas, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, no caso de funcionário público, de servidor, como no caso de juiz, ou seja, de ministro do STF. Claro que você, ministro do STF, não pode advogar para alguém. Então, esse é o contexto da fala do Flávio Bolsonaro. Coloca uma pergunta incômoda em relação ao Moraes, coloca uma pergunta incômoda em relação à mulher do Moraes e, sem dúvida alguma, coloca algo na mesa que não está sendo levado adiante por mais ninguém para além do Flávio. Essa pergunta que ele faz, mais ninguém está fazendo por puro medo. As pessoas têm medo do Moraes. É isso que está
na nossa frente, é isso que está diante dos nossos olhos e a gente tenta ignorar. Portanto, meus caros, a pergunta final que o Flávio Bolsonaro deixa nesse evento, um dia depois das restrições impostas ao seu pai, é: por que o Moraes abre investigação contra todo mundo? Por que o Moraes consegue punir todo mundo e ninguém consegue punir o Moraes? E ninguém consegue abrir investigações contra o Moraes? Eu vou te responder essa pergunta que o Flávio deixa no ar, eu vou te responder agora. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que estão acompanhando diariamente aqui as minhas análises ainda não é inscrita. Pô, se inscreve aí, clica no botão de inscrição, é de graça. Clica e faça parte da comunidade aqui do nosso canal. Bom, muito bem. Por que ninguém age em relação ao Moraes? Ninguém investiga o Moraes? Por que a PGR do Gonê não vai para cima do Moraes? Com tantos indícios de que realmente ele de alguma forma participou desse caso Master sem poder, óbvio, participar. Várias conversas com o Galípolo, várias reuniões sobre o Banco Master, a sua esposa ganhando sem até agora a gente saber por que ela ganhou do Vorcaro. Enfim, por que ninguém investiga isso? Por puro medo. O medo que o Flávio não teve. A verdade é que as pessoas morrem de medo do Moraes dentro desse país. É impressionante o poder que ele adquiriu e por isso, em razão desse poder, ninguém fala nada, todo mundo tem medo. O próprio Flávio Bolsonaro, ao dizer o que disse, pode de alguma forma ser retalhado, porque você imputar a alguém falsamente um crime, né, é também crime, é o crime de calúnia. Então, a verdade é que as pessoas têm receio da retaliação do Moraes diante do poder que ele possui. O Flávio está arriscando porque é o que lhe resta. A verdade é essa. Não adianta deixarem o Flávio ser candidato se ele não puder dizer que ele é filho do Jair, sem ninguém deixar ele visitar o Jair, sem ninguém permitir que ele seja bolsonarista, porque o que proibiram nas restrições impostas ao Jair Bolsonaro é praticamente proibiram o bolsonarismo de existir, o Jair de existir, o Flávio de ser um candidato que possa dialogar com o pai e com o bolsonarismo. Então o que resta ao Flávio agora é enfrentar esse sistema todo e denunciar o absurdo que está diante dos nossos olhos. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir ligadinho nessa história e você vai seguir aqui com a gente. Eu vou te trazer um bastidor agora de um encontro secreto entre Lula e Nunes Marques, regado ao uísque no Palácio da Alvorada, que dá o tom, esse encontro, do que vão ser essas eleições. Ali você vai entender se a gente vai ter um jogo limpo ou não nesse ano. Olha a matéria. Um encontro reservado entre o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e o presidente, supostamente o presidente do Brasil, dizem que ele ainda é, o Lula, no Palácio da Alvorada, consolidou uma aproximação construída discretamente desde o início do governo, regada ao uísque, né? É incrível como eles gostam de um uísque. A conversa ocorreu a pedido do ministro, não foi nem do Lula, a pedido do ministro, e foi considerada benéfica por interlocutores de ambos os lados. Ou seja, tanto Lula mandou dizer aos interlocutores que foi boa, quanto Nunes também mandou dizer aos seus interlocutores que foi boa. E ambos, todos os interlocutores, claro, disseram para a imprensa, porque essa é a ideia. Quando um ministro fala para o interlocutor, é para o interlocutor contar para a imprensa. Então eles quiseram fazer chegar na imprensa que foi bom o encontro secretinho regado ao uísque. Para o chefe, estou lendo a matéria, para o chefe do executivo a relação ganha peso às vésperas das eleições. Claro, para o Lula é muito importante o presidente do TSE estar do teu lado, porque afinal de contas, se você precisa ganhar um jogo, o jogo eleitoral, e não sabe jogar bola, você precisa ser ou dono da bola ou ser muito amigo do juiz. Para não dizer dono do juiz, ser dono da bola, e quando você tem o Estado à sua disposição, você é o dono da bola, ou ser amigo do juiz. Muito bem. Para o lado do Nunes Marques também foi bom, por quê? Porque, diz a matéria, o diálogo com o Planalto amplia o espaço de interlocução e influência nas discussões sobre temas de interesse do judiciário, incluindo indicações para tribunais. Traduzindo, para o Nunes Marques foi bom, porque o Lula prometeu a ele que as indicações que ele, Lula, fará, seja esse ano, seja no ano que vem, vão passar pelo Nunes Marques, pelo crivo do Nunes Marques. Ou seja, o Nunes Marques é quem vai escolher os próximos nomes
para o TSE, ou para o STF, ou para a STJ, enfim, os nomes que estiverem nas mãos do Lula passarão pelo crivo do Nunes Marques. Essa é a moeda de troca. Para o Lula, ele vai ter um amigo na presidência do TSE, para o Nunes Marques, ele vai ter um amigo nas indicações feitas aos tribunais. Gente, é isso que vocês acham que é uma eleição limpa? É isso que vocês acham que é democracia? É isso que vocês acreditam que é valer, que é fazer valer o seu voto? Pelo amor de Deus. Olha o tipo de coisa. E a gente está falando, veja, isso sai no Globo. A gente não está falando que sai num jornal bolsonarista. A gente não está falando que isso é boato. A gente está falando de uma matéria do Globo. Portanto, meus caros, não dá para acreditar que a gente vai ter nesse ano algo diferente do que nós tivemos em 22. Talvez a nossa indignação seja diferente da indignação medrosa ou amedrontada que a gente teve em 22, mas que eles vão tentar fazer em 26 o que fizeram em 22, vão tentar. Vão e vão mesmo. Deixa aqui o seu comentário e eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, que a gente está rumo aos 800 mil inscritos e eu preciso que você faça parte desse projeto. Clica aí no botão de inscrição, é de graça, e esteja conosco aqui no canal. Olha, é de cair o queixo e outras cocitas más. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.